aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi voltando aqui. Segunda-feira, 23 de novembro, canal Geopolítica e Operação Retomada. Hoje nós temos aqui no Brasil data cravada, 85 anos do início da intentona comunista. 23 de novembro foi o primeiro dia que os comunistas tentaram dominar o Brasil, não é? São 85 anos da data, 23 de novembro de 1935. Para quem se interessa pela história, nós temos um episódio da nossa série Tragédia, Morte e Fracasso em 100 anos de Comuno-Socialismo, no outro canal, né? Geopolítica e Comuno-Socialismo. Episódio 3, a intentona comunista de 1935, com o professor Vander Pugliese. Hoje, 23 de novembro, a primeira intentona comunista no Brasil, fazendo 85 anos. Há 85 anos que esses canalhas tentam tomar o poder aqui e escravizar o povo brasileiro, e eles sempre falham e vão falhar também da próxima vez, né? Eles vêm avançando os métodos, mas, né, no final eles acabam perdendo porque nós esclarecemos a população. Até o zumbi vai acordar, vocês podem ter certeza disso. E nesse áudio aqui, eu quero dizer sobre a nova ordem mundial, avançando a agenda, e todo mundo pergunta, onde estão os militares, né? O que está acontecendo? Então eu vou tentar ser claro aqui, porque muitas pessoas, elas questionam, né? Para que todos os habitantes do planeta enxerguem esse mal profundo que é o totalitarismo comuno-socialista, é preciso, de uma certa maneira, que eles se deixem ser vistos. É preciso que eles avancem. Só dessa maneira, aqueles mais céticos vão então entender que se trata de uma dominação totalitarista, né? E de uma tentativa de escravidão da humanidade. Infelizmente, essa é a realidade, porque falando, muitos de nós nos passamos por teóricos da conspiração, nos passamos por idiotas, né? Nos passamos por pessoas mal resolvidas, quando é justamente o contrário, né? Então é o seguinte, eu quero tentar dar uma explicação histórica aqui para vocês sobre a estratégia de terra queimada. A estratégia de terra queimada foi utilizada pela Rússia, né? Contra basicamente duas incursões dentro de seu território. A incursão napoleônica e depois a incursão hitlerista, a incursão nacional-socialista, né? Então, o que se consistia nessa estratégia da terra queimada? O inimigo avançava por dentro do território, ele avançava, né? Enquanto os russos iam limpando e destruindo todas as possibilidades de proventos para esse inimigo, né? Alimentos e acomodações. Então, uma determinada hora, o inimigo estava completamente dentro do território, né? E dentro do território ele era cercado e não poderia mais sair, né? Obviamente que a Rússia também explorou as causas naturais, né? O intenso inverno, tanto na época de Napoleão quanto na época de Hitler, né? Então, por exemplo, tem até uma piada que dizem, né? Essa piada aqui que eu quero contar no áudio, que Napoleão perdeu a guerra com a bunda empinada, né? Que significa que no intenso frio os corpos eles se inclinam para frente e a pessoa anda de maneira arqueada por conta do intenso frio, principalmente da região ali da Sibéria, né? Boatos dizem que os exércitos napoleônicos, quando os cavalos morriam, eles cortavam os intestinos e colocavam as pernas dentro dos corpos dos cavalos para poder aquecer, né? Porque por dentro as vísceras do cavalo aqueciam as pernas. A mesma coisa foi com a campanha de Adolf Hitler ali na região do Vale do Rio Volga, ali em Stalingrado. Também os soldados morriam queimados
pelo frio de menos 42 graus negativos, né? Mas eu estou usando esse exemplo histórico de um conflito tradicional, de uma guerra tradicional, para dizer que o inimigo ele está nesse conflito de quinta geração, ele está avançando de sobremaneira, de modo que toda a sociedade já está enxergando esse avanço e correndo, ou tentando correr para o lado correto, o que vai dar a imensa, intensa e gigantesca credibilidade aos militares, principalmente aqui do mundo ocidental, para contra-atacarem esse pessoal, né? Então a cada avanço deles, você tem menos gente apoiando essa agenda pavorosa, que nós não vimos em nenhum filme de terror ainda na humanidade, né? São coisas assim que completamente inadmissíveis. Então, você tem a plena certeza que nós estamos naquele momento do apocalipse e essa gente só pode ser controlada por um ser espiritual que não vive nessa terra, né? Que não está entre nós, mas que comanda a extrema crueldade desses monstros que querem impor essa agenda a qualquer jeito e a impressão que passa é que eles têm um prazo para isso, né? Porque eles estão correndo muito. Mas aqui no território americano, por conta do presidente Donald Trump, do Pentágono, né, por conta da Aliança da Terra, da Nova, o avanço deles é extremamente curto aqui, né? Eles não estão caminhando a passos largos como na Europa, por exemplo. Basta vocês verem o que está acontecendo na Europa, né? O povo está indo para a rua, mas eles estão tirando o povo da rua, contratando forças obscuras, né? Usando de forças obscuras que estão nas ruas assustando as pessoas com a prática daquilo que começa com T e termina com ismo, né? Infelizmente tem que se falar assim por aqui. Então o fato é que, né, para ficar claro nesse áudio que eu estou fazendo a comparação, né? Então todo mundo acha que o extremo avanço significa vitória, porque as pessoas não entendem de estratégia de guerra, não entendem de estratégia de conflito. O extremo avanço significa que o inimigo ele vai estar tão dentro do território que se ele for cercado, ele não tem mais para onde fugir. Entendam isso. O avanço dentro do território ou o avanço da agenda não significa vitória, significa o desespero ou o próprio desconhecimento de avançar de uma maneira fácil. E quando está tudo fácil é uma armadilha. Foi o que aconteceu ali em Stalingrado com os alemães, foi o que aconteceu com Napoleão também pela Sibéria. Quando a coisa parece ser muito fácil, pode ser uma armadilha. Então esse pessoal está entrando numa armadilha que em breve toda a humanidade vai estar enxergando e clamando pela libertação, né? E como eu já disse a vocês, eles não têm mais os exércitos mais poderosos da Terra. Ontem eu fiz um áudio também que até as forças militares nos Estados Unidos, né, a polícia, já está contra trabalhar para a agenda deles, que é proposta, que é tocada pelos governadores democratas, né? Os traidores da pátria norte-americanos que estão aí tentando escravizar o povo. No meu áudio de ontem eu falo que, né, eles estão tentando separar as famílias numa reunião mais importante da América, né, que é o Thanksgiving Day, o Dia de Ação de Graças, que eles vão comemorar na quinta-feira, agora dia 26, né? O absurdo deles querendo que a polícia entrasse para separar pessoas, parentes, familiares, pais, filhos, dentro das casas. E os militares, os policiais disseram que não vão fazer esse tipo de coisa, já deixaram claro, né? Então esse desespero deles denota que eles têm um prazo para se realizar. Se eles têm um prazo, eles têm alguém comandando. Então agora eu já entro dentro da área, né, da seara espiritual, para dizer que eles estão sendo comandados pelo grande Satã, por Lúcifer mesmo, que está em desespero porque sabe que o seu tempo é curto, né?
Eu sou cristão, o máximo que eu vou entrar dentro dessa seara é dizer isso, que com certeza todos esses cartéis estão sendo controlados por Satanás, por Lúcifer, por seja o nome que você quiser dar. Então eu digo assim, não se preocupem com o avanço, né? Com a situação deles estarem, passa a impressão que eles estão vencendo, mas não é. Eles estão avançando dentro do território, mas eles vão entrar dentro de uma grande armadilha e eles vão cair. Eles vão cair. Porque o que eles planejam? Eles planejam, né, com o estouro das bolhas, todo mundo endividado, eles planejam fazer todo mundo assinar as normas do Grande Reset, que eu vou fazer agora um áudio sobre o que nós sabemos sobre o Grande Reset, né, algumas das normas que eles estão tentando impor à humanidade. Vai ser meio assustador o áudio do Grande Reset, mas é necessário falar, né? Só que é o seguinte, eu acredito que o outro lado, muito provavelmente, não vai colaborar para que o povo entre dentro dessa, né, assine esse tratado com o diabo, né? Então, como eles são donos de bancos e do sistema financeiro, deverá ruir aí todo o sistema financeiro por conta do estouro dessas bolhas. Eu não quero dar maiores detalhes aqui, até porque eu venho estudando também aos poucos as maneiras como isso pode ser feito. Mas eu quero transmitir uma certa tranquilidade a vocês, dizendo que o avanço completo não significa vitória. Significa o desespero. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que colaboram com o canal e àqueles que estão compartilhando os áudios. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!